São Paulo, março de 1994. Uma escola de educação infantil que funcionava há 4 anos no bairro da Aclimação estava prestes a se tornar o centro de um dos maiores escândalos da história da imprensa brasileira. Os proprietários, Ikushiro Shimada e sua esposa Maria Aparecida Shimada, nem imaginavam que uma simples denúncia anônima transformaria suas vidas em um inferno público. Em questão de horas, eles passariam de educadores respeitados a criminosos condenados por toda uma nação. Mas o que realmente aconteceu naquela escola? E por que uma mentira se tornou uma verdade absoluta na cabeça de milhões de brasileiros? A escola base não era apenas mais uma escolinha de bairro. Ikushiro Shimada, de origem japonesa, e Maria Aparecida haviam investido todos os seus sonhos naquele projeto educacional. A escola atendia cerca de 30 crianças entre 2 e 6 anos, oferecendo um ensino diferenciado que incluía até aulas de judô. As mensalidades custavam em torno de R$ 150, um valor considerável para a época, mas que refletia a qualidade do ensino oferecido. Os funcionários eram poucos, mas dedicados. Além do casal proprietário, trabalhavam lá Maurício Monteiro de Alvarenga, motorista da van escolar, e Paula Milim Pereira, secretária. Eram pessoas comuns, com vidas simples, que em breve se veriam no centro de uma tempestade mediática sem precedentes. Era 28 de março de 1994, uma segunda-feira como qualquer outra, quando a delegacia da Polícia Civil recebeu uma ligação anônima. Uma voz feminina denunciava que crianças estariam sendo abusadas sexualmente na escola base. A denúncia era grave e específica demais para ser ignorada. Segundo a denunciante, as crianças estariam sendo drogadas, fotografadas nuas e submetidas a abusos durante o horário escolar. O delegado responsável, Antônio Carlos Moreira da Costa, não hesitou. Imediatamente determinou a abertura de um inquérito. Mas havia algo estranho naquela denúncia. Por que alguém que tinha conhecimento de crimes tão específicos contra crianças não se identificava? E mais importante, por que ninguém questionou a veracidade das informações antes de agir? O que aconteceu nas horas seguintes à denúncia foi algo que os especialistas em comunicação estudam até hoje como exemplo do que não se deve fazer. Sem aguardar investigações conclusivas, sem ouvir a defesa dos acusados, os principais veículos de comunicação do país transformaram suspeitas em certezas. A Rede Globo, a TV Manchete, os jornais Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, além de diversas rádios, noticiaram o caso como se os crimes já tivessem sido comprovados. As manchetes eram devastadoras. Escola do horror. Pedófilos abusam de crianças em escola de São Paulo. Em questão de horas, o Brasil inteiro conhecia os nomes e rostos dos proprietários da escola base. Mas por que a imprensa agiu com tanta pressa? E por que ninguém esperou pelas investigações? A repercussão foi instantânea e devastadora. Em menos de 24 horas após as primeiras reportagens, centenas de pessoas se aglomeravam em frente à escola. Não eram apenas curiosos, eram brasileiros indignados, pais desesperados, cidadãos que exigiam justiça. Os gritos de morte aos pedófilos ecoavam pela rua. Pedras foram atiradas contra as janelas, pichações cobriam as paredes, e a escola precisou ser protegida pela polícia. Ikushiro e Maria Aparecida foram obrigados a se esconder. Maurício, o motorista, teve que deixar sua casa após vizinhos descobrirem onde morava. Paula, a secretária, perdeu o emprego e passou a ser perseguida na rua. Mas havia algo que ninguém estava questionando. Onde estavam as evidências? Onde estavam as provas desses crimes tão graves? Enquanto o Brasil condenava os acusados na praça pública, uma investigação real e silenciosa acontecia nos bastidores. O delegado Edelson Lins havia assumido o caso, e diferentemente do que a mídia sugeria, as coisas não faziam sentido. Primeiro problema: nenhuma criança apresentava sinais físicos de abuso. Segundo problema:
Os laudos médicos não encontraram vestígios de drogas nas crianças examinadas. Terceiro problema: nenhum material pornográfico foi encontrado na escola ou nas casas dos suspeitos. Quarto problema: as próprias crianças, quando ouvidas por psicólogos especializados, não confirmavam os abusos. Mas talvez o problema mais grave fosse outro. A denúncia anônima tinha sido feita por alguém que conhecia detalhes muito específicos da rotina da escola. Quem seria essa pessoa? E por que ela não se apresentava? A resposta para o mistério da denúncia anônima viria de uma fonte inesperada. Durante as investigações, descobriu-se que uma mãe de aluna havia feito acusações contra a escola meses antes do escândalo. Ela alegava maus-tratos contra sua filha e exigia a devolução da matrícula. A escola havia se recusado a devolver o dinheiro, seguindo suas normas contratuais. A mulher havia ficado furiosa e prometido se vingar da escola base. Coincidência ou não, a voz da denúncia anônima apresentava características semelhantes à dessa mãe, quando comparada a gravações posteriores. Mas quando essa informação chegou até os investigadores, o estrago já estava feito. A máquina de destruição havia sido acionada e nada poderia pará-la. A pergunta que fica é: por que uma disputa financeira precisava destruir vidas inocentes? Enquanto a verdade tentava emergir nos inquéritos policiais, os acusados viviam um inferno particular. Ikushiro Shimada, um homem de 62 anos que havia dedicado a vida à educação, não conseguia sair de casa sem ser reconhecido e ameaçado. Maria Aparecida desenvolveu depressão profunda e precisou ser medicada. O casal perdeu a escola, a casa, as economias de uma vida inteira. Maurício, o motorista, além de desempregado, tinha que lidar com a desconfiança até mesmo de familiares. Paula, a secretária, mudou de cidade para tentar reconstruir a vida. Mas o pior estava por vir. Mesmo com a polícia não encontrando provas, mesmo com os laudos negativos, a sociedade já havia emitido seu veredicto. Para o Brasil, eles eram culpados. E culpados continuariam sendo, independentemente do que as investigações mostrassem. Em setembro de 1994, 6 meses após o início do escândalo, a Polícia Civil de São Paulo concluiu oficialmente suas investigações. O resultado foi cristalino. Não havia provas de que qualquer crime sexual tivesse sido cometido na escola base. Não havia evidências materiais. Não havia laudos médicos positivos. Não havia depoimentos consistentes das supostas vítimas. O delegado Edelson Lins foi categórico em suas conclusões. As acusações eram infundadas. O promotor público também pediu o arquivamento do caso por falta de provas. Juridicamente, os proprietários da escola base eram inocentes. Mas a sociedade brasileira estava preparada para aceitar essa verdade? E mais importante, a mídia que havia condenado os inocentes estava disposta a reparar o erro cometido? A resposta veio na forma de um silêncio ensurdecedor. Enquanto a condenação havia ocupado capas de jornais, manchetes de televisão e horas de programação, a inocência dos acusados foi tratada como uma nota de rodapé. Poucos veículos deram o mesmo destaque à conclusão das investigações que haviam dado às acusações iniciais. Não houve pedidos públicos de desculpas na mesma proporção do linchamento moral. Não houve campanhas para reparar a imagem dos inocentes, como havia havido para destruí-la. A sociedade que havia se mobilizado para condenar simplesmente seguiu em frente, deixando para trás vidas destroçadas e reputações arruinadas. Era como se a verdade fosse menos interessante que a mentira. Como se a justiça fosse menos vendável que o escândalo. Para os envolvidos, o arquivamento do caso não significou o fim do sofrimento. Ikushiro Shimada nunca mais conseguiu trabalhar na área educacional. O homem que havia dedicado décadas ao ensino foi obrigado a sobreviver fazendo trabalhos esporádicos. Maria Aparecida nunca se recuperou completamente do trauma psicológico. O casal perdeu não apenas os bens materiais,
mas a dignidade construída ao longo de décadas. Maurício emigrou para o interior, longe dos olhares de quem ainda o reconhecia como aquele motorista da escola. Paula reconstruiu a vida em outra cidade, mas carrega até hoje o peso de ter seu nome associado a um escândalo do qual foi apenas vítima. Todos eles descobriram da pior forma possível que no Brasil dos anos 90, ser declarado inocente pela justiça não era suficiente para limpar a reputação destruída pela opinião pública. O caso Escola Base se tornou um divisor de águas na história do jornalismo brasileiro. Universidades passaram a estudar o episódio como exemplo clássico de como a imprensa não deve agir. Códigos de ética foram revistos, protocolos de apuração foram criados, e a expressão fazer uma escola base entrou no vocabulário jornalístico como sinônimo de irresponsabilidade editorial. Mas o preço dessa lição foi alto demais. Custou a dignidade e a paz de pessoas inocentes. Custou a confiança da sociedade nas instituições. E, principalmente, custou a lembrança dolorosa de que, quando a mentira ganha asas da mídia, ela voa muito mais rápido que a verdade. Décadas depois, ainda vivemos os reflexos dessa tragédia, em uma era onde as redes sociais podem multiplicar exponencialmente o poder de destruição de uma denúncia não verificada.